Irmãos, vamos dar início à abertura do nosso retiro 2024. Eu convido toda a igreja a... Irmãos, o tema do retiro é confissão sem salvação. É um tema que nós, como servos do Senhor, como crentes convertidos, temos que nos perguntar sempre. É uma questão que vai trabalhar muito no nosso conhecimento, porque é um tema, na nossa visão, preocupante muitas vezes, né? Mas nós temos que se preocupar. São tantas coisas que nós temos que nos preocupar, irmãos. Conversão sem salvação. Eu gostaria que toda a igreja, vamos colocar de pé, vamos orar. Amado Deus, te louvamos e te exaltamos, ó Senhor. Pai, muito obrigado pelo dia de hoje, Pai. Muito obrigado pelas bênçãos recebidas, Pai, por toda a tua igreja, Senhor. Muito obrigado, Pai, mais uma vez estamos reunidos em teu nome, nesse retiro tão importante, Pai, que é a questão espiritual de todos nós. Que nós possamos viver cada dia mais, Senhor, estudando a tua palavra, e o Espírito Santo nos mostrando e nos falando o nosso coração, ó Pai. E a tua palavra durante esses 4 dias, ó Senhor, venha fazer grande diferença no coração de cada um de nós. Que nós possamos, cada dia, aprender mais, Pai. Que cada irmão representado aqui nessa noite, cada família, nós louvamos grandemente, ó Pai. Nós sabemos do teu amor, nós sabemos da tua graça que é derramada em todo o tempo. E só temos que louvar e te agradecer a ti, ó Pai. Abençoa cada irmão que estará trazendo a poderosa palavra, Senhor. E que ela venha realmente tocar a nossa vida, Pai, o nosso entendimento. Eu creio que nós nascemos de novo e todos os dias temos que nos converter ainda mais, ó Pai. Porque nós temos a cada dia, Pai, nos aproximar mais do Senhor e ter mais essa intimidade com o Senhor. Te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Eu convido a igreja, pode ir sentar? Eu convido a igreja a abrir em Jonas 2. Leiamos. A oração de Jonas no ventre do peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouvistes a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares. E a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, e o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujas ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Ó Senhor meu Deus, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregaram à idolatria vã abandonam aqueles que lhes é misericordioso. Mas, com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que votei e pegarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou, e Jonas foi lançado à terra. Amém? É uma oração que Jonas, ele fez essa oração, ele é um salmo que ele, uma oração através de um salmo, quando ele estava dentro do peixe. A oração do profeta enquanto ele estava no estômago do grande peixe. No entanto, essa oração não era um pedido de libertação, mas um salmo de agradecimento a Deus por ter o salvado da morte por afogamento. Usando o peixe, Jonas louvou a Deus e por sua misericórdia insondável e por ter o livrado da sepultura aquosa. O livro de Jonas
é uma história inspiradora de arrependimento, perdão, redenção, mostrando como Deus é misericordioso e amoroso com aqueles que buscam a sua vontade. Nós todos conhecemos a história de Jonas. E nós sabemos que Jonas, quando Deus disse a ele, vá até Nínive, ele foi, uma palavra talvez triste, né, pastor? Covarde. Ele foi medroso. Mas Deus falou com ele e ele simplesmente vá para lá, vou para cá, eu quero distância, né? Eu não quero chegar num povo pecador, um povo mau e falar do Senhor a eles. Então, irmãos, para nós como igreja, quando Deus falar com você, vá servir a casa do Senhor, vá servir na obra do Senhor. Meus irmãos, não pense não, já diga logo, vou, e esteja pronto para o trabalho. Porque quando Deus nos fala, e eu creio que Deus nos fala quando nós aceitamos a Ele. Eu sei que quando a gente se converte, o Espírito que Ele habita no nosso coração, Ele já começa a falar conosco em todo o tempo. Então o Espírito Santo fala, uai, você foi chamado para isso lá na igreja, por que você não vai? Então você está aqui nesse tempo, esse tempo que Deus vai te dar, é para servir ao Senhor, é para viver para a glória do Senhor, amém? E que nessa noite, mais uma vez, a palavra de Deus venha nos falar grandemente. Vamos louvar ao Senhor agora. Com essa música, que você possa, que você veio nesse retiro, do jeito que você veio, que você possa se examinar nessa noite. Como é que você veio até aqui essa noite? O que você quer ver daqui do Adilson daqui a 4 dias? Do Jairo daqui a 4 dias? Do Robson daqui a 4 dias? Então, coloque isso no seu coração, o que você precisa melhorar, o que você precisa deixar para trás, para que a sua confissão seja realmente para salvação. Amém? Quero amar a quem tu amas.
coração igual ao teu. Eis-me aqui, disponível eu estou. Usa-me, eu quero ser as tuas mãos. Ó Santo Deus, ajuda-me. Ó Santo Deus, ajuda-me a ser santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Humilde. Humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Tire meu prazer. Tira o meu prazer pelo pecado. Coloca o caráter de Jesus em mim. Tira o meu prazer. Tira o meu prazer pelo pecado. Coloca o caráter de Jesus em mim. Santo. Como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Humilde. Humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Senhor, que nessa noite, Pai, que nesse início de acampamento, Pai, o Senhor venha falar aos nossos corações e aponta, Pai, aquele nosso pecado que a gente sempre escorrega nele. A gente sempre esbarra nele, Pai, todos os dias. E a gente não aprende. Que nosso coração esteja voltado, Pai, para esse arrependimento. Para esse arrependimento verdadeiro, Pai, que nós precisamos. Para que nós possamos continuar a tua caminhada contigo. Venha nos humilhar. Venha apontar os nossos erros, porque nós precisamos, Pai. Nós somos cegos, nós mentimos, nós enganamos. Venha nos transformar durante esses 4 dias. E que o Senhor venha estar presente, Pai, na nossa vida, no nosso dia a dia. Transformando, Pai, a nossa família, os nossos corações. Para que nós possamos continuar, Pai, andando lado a lado com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Gostaria de chamar a irmã Vânia e o pastor Robson. O pastor Robson está com a palavra e depois orar pela palavra. Irmã Vânia? O primeiro dia do retiro é o mais cansativo, né? Principalmente para a equipe de logística. Então a gente entende o cansaço de alguns, o atraso de outros, é compreensível. Eu quero aqui nessa palavra e oportunidade agradecer ao Senhor que concede à nossa igreja e também aos visitantes que estarão conosco mais uma oportunidade para nos aprofundarmos na palavra e na comunhão. E eu quero também dizer, meus irmãos, que nós temos vários temas da Bíblia cruciais e não cruciais. Os temas cruciais são aqueles que são como uma raiz, eles sustentam uma série de outros assuntos. E o tema do nosso retiro é um tema crucial. Esse tema vai nos ajudar a entender a nossa santidade, vai nos ajudar a entender
o nosso relacionamento de irmãos com irmãos, vai nos ajudar a entender o que é de fato uma conversão genuína. E nós saberemos, meus irmãos, eu não tenho dúvida disso, classificar biblicamente aqueles casos que nós chamamos de desvio, outros que a Bíblia chama de apostasia. E nós queremos, nesses dias, aproveitar esse espaço e a ocasião para avançarmos muito no reino de Deus em relação ao entendimento da palavra. A razão pela qual muitos de nós, às vezes, não avançamos é porque nós desperdiçamos oportunidades como essas. Eu não sei se hoje à noite tem alguém que veio com um plano de vir só hoje à noite. Eu só quero lhe dizer que você vai perder muito nesse retiro, vai perder bastante. Então a ideia nasceu numa conferência, na verdade, em Barra do Corda, que eu fui pregar, e a diretoria da igreja achou interessante trabalhar esse tema no retiro, e a gente assim decidiu. Amanhã vamos entregar um material, uma apostila. Apesar de ela estar resumida, irmãos, já vai ser muito útil, né? Os irmãos tragam canetas para fazer anotações daquilo que vai ser dito, mas não está na apostila. Mas o que a gente quer é que os irmãos acompanhem o quanto puderem este material. Pela manhã teremos estudos mais sistemáticos, à noite são mensagens mais devocionais, como a de hoje à noite. Mas queremos que os irmãos, todos nós aprendamos uns com os outros. Que no nosso dia a dia, aqui nessa chácara, seja um dia de conversas bíblicas, como tivemos agora há pouco ali no jantar, né? Primeiro com o grupo ali dos homens, depois com o irmão Zé Maria. É um momento propício para isso, tá bom? E a gente pede essa atenção, esse cuidado de todos quanto a estes cultos, aos devocionais. Após o encerramento do culto de hoje eu daria alguns avisos, mas de imediato eu só quero fazer essa convocação. Irmãos, não percam. Façam o que vocês puderem para acompanharem cada estudo, especialmente os estudos da manhã. Tá bom? Convido aqui a irmã Vânia. A irmã Vânia está hoje responsável pela abertura do nosso retiro, trará uma palavra devocional para todos nós, para que nós já comecemos a refletir sobre a importância desse tema e que acompanhemos essa mensagem em espírito de oração, não só por hoje, mas pelas oportunidades que teremos no decorrer desse retiro. Vamos orar. Santo Deus, grandioso Pai, louvamos, ó Deus, somente a Ti pelo dia de hoje. Porque mesmo as pessoas que trabalharam, que atuaram, que correram, elas, na verdade, foram instrumentos do Senhor. E o Senhor tudo faz para a Tua glória. E nós Te glorificamos, Senhor, pela vida da Tua igreja, por cada equipe, por cada família, por cada visitante, ó Deus, mesmo que não seja da nossa igreja, mas é de outra, e está conosco ouvindo a Tua palavra. Abençoe-nos ricamente, ó Deus, nessa noite. Nós sabemos que sempre que a Tua palavra é lida e proclamada, o nosso coração tem a chance de ser edificado, fortalecido e alimentado. Use, Senhor, a Tua serva, a irmã Vânia, para que aquilo que foi colocado no seu coração, para que as informações, ó Deus, que foram dadas a ela pelo Teu Espírito, chegue também aos nossos corações. Abençoe, ó Deus, tanto a transmissão, como também a recepção da Tua palavra em nossos corações. Assim nós oramos, assim nós, Senhor, Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quero pensar com os irmãos no tema Jonas, reconhecendo a soberania de Deus. Peço que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Jonas. Por que esse tema, irmãos? Porque o livro de Jonas não é Jonas, não é a baleia que todo mundo se encanta, não é o grande peixe, não é a cidade de Nínive, uma cidade importante, mas é Deus. A centralidade do livro de Jonas é Deus. Às vezes nós nos vemos as crianças encantadas com Jonas, né?
o peixe, a baleia, alguns chamam a baleia, isso, aquilo, mas a centralidade é Deus. Tudo é Deus no livro de Jonas. Por isso, eu orei e senti no meu coração de estar compartilhando juntamente com os irmãos. Ele é diferentemente dos outros profetas. Esse livro não trata de oráculos, ele não está falando o que Deus está profetizando ou dizendo ao povo. Mas esse livro traz as experiências de Jonas. Experiências que vão enriquecer e fortalecer a minha e a sua vida. Por quê? Porque Jonas é um ser como eu e você, em conflito, com falhas, com acertos. Então, vamos estar lendo o primeiro capítulo de Jonas, capítulo 1. Convido os irmãos para que possamos estar lendo aqui. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. E clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E, tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamaram cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para aliviarem o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia uns aos outros: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua, de onde vens, qual a tua terra, e que povo és tu? De que povo és tu? Ele lhes respondeu: sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, pois ele havia lhe declarado. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia dura para sempre. Que Ele se estenda a nossas vidas a cada momento, pois sabemos que é a razão de não sermos consumidos. Que nessa noite, Pai, o Senhor possa estar trabalhando no nosso entendimento, na receptividade da Tua palavra, e que essa palavra venha de fazer diferença em nossas vidas, Pai, na vida da Tua igreja, para fortalecimento, para edificação, para transformação. Assim, oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Jonas reconhecendo a soberania de Deus. Como falei há pouco, o livro de Jonas não trata da baleia, não é Jonas a centralidade e nem Nínive, mas é a soberania de Deus.
que o livro de Jonas não está falando os oráculos de Deus, as profecias ao povo, mas o livro de Jonas conta as experiências dele. E eu quero pensar o primeiro ponto com os irmãos, Jonas, a ousadia de reconhecer o pecado. A ousadia de reconhecer o pecado, de 1 a 10. Quando eu estava preparando essa palavra, eu estava perguntando, que nome que eu coloco? Aí o Lucas disse, ousadia é muito forte, por que você não coloca a humildade de reconhecer o pecado? Eu respondi para ele, porque humildade é diferente de ousadia. Às vezes você tem a humildade de reconhecer o pecado, mas não tem a ousadia de confessar o pecado. Aí ele ficou, tá bom, mãe. Então vamos lá, Jonas, ele veio a palavra diretamente a Jonas. Jonas é o único profeta que recebe uma palavra, uma ordem de Deus e desobedece. A ordem de Deus é clara para Jonas, diz para ele ir para Nínive. Por quê que ele tem? Ele tem uma missão. E por qual o objetivo da missão? No versículo 1 fala que é o pecado de Nínive. Então ele está indo em uma missão a uma cidade por causa do pecado, pregar o juízo de Deus. Mas em vez de Jonas obedecer a Deus, Jonas comete um pecado. Fica a primeira pergunta, qual é o maior pecado? É Jonas? Eu não quero medir pecados, mas eu fiquei me perguntando, ou os ninivitas, que nem sequer conhecia a Deus, ou Jonas, que era um servo de Deus, porque ele é o único profeta que recebe uma ordem de Deus e ele desobedece. Ele não pensa nas consequências, Deus diz, se dispõe, levanta, vai para Nínive, e ele se dispõe, mas para ir para um outro lugar. O profeta Isaías diz que Tarsis era naquela época o fim do mundo, um lugar muito distante, segundo alguns, no sudoeste da Espanha, cruzar todo o Mediterrâneo. Ele deveria ir a 800 quilômetros aproximadamente, enquanto Tarsis ficava aproximadamente a 4.000 quilômetros. Quantas vezes mais ele teria que andar? Praticamente, segundo alguns, quase um ano de navio para chegar ao lugar onde ele resolveu ir. Fica a pergunta, por que Jonas resolveu ir para Tarsis e não ir para Nínive? Às vezes, é porque lá era uma cidade malvada, é porque era pessoa... Não, simplesmente porque ele questionou, porque ele resolveu. Quando eu chego mais adiante, que acontece uma tempestade, as pessoas perguntam, de onde você é, qual é a tua nação? É incrível. E eu me deparei lendo e relendo esse texto. De onde você é? Qual é a tua nação? Qual é o teu ofício? Aí ele fala, eu sou hebreu. Aí ele fala, religião, eu creio no Deus que fez o céu e a terra. Veja bem, ele confessa até sua religião, sua fé, mas ele não diz seu ofício. Ele omite seu ofício. Por que será que Jonas omite seu ofício? Ele é um profeta de Deus. Segundo alguns, ele é da escola, da casa profética de Eliseu, né? Ele é um profeta do Reino do Norte, da tribo de Zebulon, e ele desce ali, ele está lá nas montanhas da Galileia, e ele desce lá, em vez de ele pegar a direção leste que Deus manda, ele pega a direção oeste, ele desce para Jope, onde tem um porto, ele pega um navio, e ele pega essa direção. E você fica perguntando, por que quando ele é confrontado, ele não responde o seu ofício, eu sou profeta, o seu ministério? Porque provavelmente, para fazer uma viagem tão longe dessa, de quase um ano, Jonas estava largando tudo. Alguns dizem que Tarsis era um lugar próspero, de minas, de prata, de ouro. Então, provavelmente, o Jonas estava jogando a toalha. Ele estava dizendo, eu não quero, eu não vou cumprir essa ordem, eu não quero saber mais desse ministério, eu vou recomeçar uma nova vida, eu vou fugir da presença do Senhor, eu vou mudar toda a minha trajetória. Essa é a compreensão, porque ele omite. A pergunta quando você vai conhecer alguém é de onde você é, o que você faz. Ele conta de onde ele é, eu sou hebreu,
Ele fala da sua religião, que seu Deus fez os céus e a terra, mas ele não diz o seu ofício. E é incrível que ele fala que Deus fez os céus e a terra. Ele fala que Deus é onipotente, mas ele confronta as ordens de Deus. Ele desafia Deus. Ou seja, Jonas tem teologia. Jonas tem teologia, ele conhece a palavra, mas ele não obedece. Ele tem uma conversão teológica, ele tem conhecimento, mas ele não tem prática, ele não tem uma ética. Porque ele diz, olha, Deus fez os céus e a terra, mas é tão contraditório que como é que eu digo que esse Deus é onipotente para os pagãos e eu desafio as ordens desse Deus? Como é que eu sei que Deus é onipresente e eu vou fugir da presença de Deus? E para um lugar distante. Ele disse que Deus fez os céus e a terra. Como é que esse Deus onisciente que fez os céus e a terra, que está em todo lugar, e ele pode fugir da presença de Deus? Você percebe como é contraditório as atitudes de Jonas? Uma rota de fuga. Enquanto Deus diz para ele, vai fazer uma missão, ele resolve e viver e escolher uma outra tipo de vida, onde ele possa esquecer talvez todo aquele passado, num lugar onde ninguém conhece Deus, e ele não está indo lá para fazer uma missão, mas provavelmente para recomeçar uma nova vida, uma nova história. Como? Por quê? Aqui fala que enquanto ele tenta fugir desse Deus onisciente, desse Deus onipresente, desse Deus que sabe tudo, e ele resolve fugir. E ele consegue descer para Jope, ele compra uma passagem, ele acha a passagem, ele tem o dinheiro, e às vezes fica a pergunta, quando tudo parece dar certo, né? Até parece que tudo está certo, porque ele tem a passagem, ele tem o dinheiro e tem passagem disponível. Então parece que tudo está resolvido. Ele diz que tudo está resolvido, então ele vai recomeçar essa nova vida. E agora ele adentra nesse navio, mas esse Deus que é soberano envia ou fala para o vento, dá ordens ao vento, e o vento levanta um vento tempestuoso, trazendo trovões e tempestades. E eu fico olhando, a natureza obedece Deus, mas Jonas diz que é servo de Deus e não obedece Deus. Jonas conhece, quando o irmão Adilson leu ali, Jonas está fazendo várias referências de Salmo. Jonas tem profundo conhecimento teológico, mas não obedece Deus. A vida de Jonas, a prática de Jonas não condiz com a vida de um profeta, de um servo do Senhor. E aí ele vê aquela tempestade e eu olho, todo o vento, o mar, os trovões, obedece Deus. Jonas não. Ele vê a tempestade e qual é a atitude de Jonas? Desce para o porão, mais uma descida. Vou descer para o porão. Eu tenho insensibilidade, eu não quero saber. Mas Deus levanta os marinheiros para encontrar Jonas. Não tem como Jonas se esconder, porque Deus é onisciente. Não é os marinheiros que encontram Jonas, é Deus que faz Jonas ser encontrado lá no porão. E pergunta, o que você está fazendo aqui? Todo mundo está orando, todo mundo está clamando por seu Deus. Jonas é o único que não está orando. Então ele é um servo de Deus que não quer pregar, que não quer orar. E ele é confrontado. Todo mundo está orando, por que você não está orando por seu Deus? Você já pensou um servo de Deus sendo exortado por um pagão, por alguém que não conhece a Deus? Todo mundo está orando, menos você. Ora aí pelo seu Deus. O que você está fazendo aqui dormindo? Você não está vendo o que está acontecendo? Ele traz problemas para todo mundo. Quando nós nos desviamos da rota de Deus, nós trazemos problema para aqueles que estão em volta. Por causa de Jonas, os marinheiros tiveram que aliviar a carga do navio e jogar todo o mantimento fora. Perdas financeiras. O navio quase despedaçando. E Jonas lá. Ele não ora. Ele está alheio à situação.
E ele é confrontado ainda. Mas uma coisa traz no versículo 10 que nos dá esperança. A palavra diz que ele disse, no versículo 10, que então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Porque sabiam os homens que ele fugiam da presença do Senhor, porque lhes havia declarado. Uma coisa positiva que eu quero pensar com você: Jonas havia declarado. Por isso a diferença. Às vezes eu tenho consciência do meu pecado, mas eu não confesso o meu pecado. Ele teve a ousadia de confessar o seu pecado. Apesar de tudo, ele confessou: é por minha causa, eu estou fugindo da presença de Deus, eu estou errado, é por minha causa que essa tempestade está acontecendo. É incrível, né, irmãos? A palavra diz lá em 1 João que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel. Lá em 1 João 1,6 diz: como se dissermos que temos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos. João mostra 3 condutas que nós podemos ter diante do pecado. Por isso eu escolhi Jonas, porque Jonas, Deus colocou no meu coração Jonas. Jonas, ele tem essa qualidade, ele confessa o seu pecado. Ele diz: é por minha causa. Lá em 1 João diz que tem pessoas que mentem para os outros. Eles andam nas trevas e dizem que têm comunhão com Deus. Lá em 1 João 1,8 diz que tem outros que mentem para si mesmo, que é pior ainda. Eles mentem para si mesmo. Não, eu não tenho, eu não pequei, eu não estou errado. É mais agravante do que mentir para os outros, porque você está enganando a você mesmo. Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos e a verdade não está em nós. E ainda podemos ter, segundo João, a terceira conduta, 1:10. Se tentarmos dizer para Deus que não temos pecado, fazemos dele mentiroso. Tem pessoas que mentem para os outros, tem pessoas que mentem para si mesmo, não reconhecem seu pecado, e tem pessoas que tentam ainda dialogar e falar para Deus que não tem pecado. Jonas reconhece seu pecado. E isso é algo que, trazendo para nossas vidas, nós possamos pensar que o Senhor nos livre em nossos corações de sermos ensoberbecidos, de nos enganarmos a nós mesmos e dizermos que não temos pecado, que não desviamos da rota, que não desobedecemos, mas que possamos reconhecer, mesmo numa situação dessa humilhante, sendo confrontado por pagãos, trazendo perdas materiais, quase perdendo a vida, mas ele confessa o seu pecado. Ele entende reconhece o seu pecado e confessa o seu pecado. Segundo ponto que eu quero pensar com os irmãos. Irmãos, confessar o pecado é suficiente? Não, mas é o primeiro passo para você ser restaurado. A sua comunhão com Deus é você reconhecer e confessar o seu pecado. Quantas pessoas estão anos e anos ali acalentando pecados? A palavra diz em Provérbios 28:13, se confessarmos os nossos pecados, ele nos restaura. Ele nos restaura. Mas se não confessarmos, não prosperaremos. Aquele que não confessa, não prospera. O segundo ponto que eu quero estar pensando com os irmãos, depois da confissão de Jonas, é a ousadia para aceitar a correção. Às vezes nós aceitamos
e reconhecemos, até reconhecemos, mas não aceitamos a correção. Lá em Hebreus fala que Deus corrige aquele quem ama, corrige o filho, mas alguns não aceitam a correção. Hebreus 12, 5. Alguns desfalecem com a correção, outros não aceitam e outros aceitam. Vamos estar acompanhando? Disseram-lhes: que te faremos para que o mar nos acalme? Porque o mar se tornou cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe: tomai-me e lançai-me no mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram no mar, e cessou o mar da sua fúria, e temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Amém, irmãos? Aqui, então, o versículo 17 ainda diz que depois o Senhor enviou um grande peixe para que tragasse a Jonas, e este Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Quando nós estamos aqui, no versículo 5, diz que cada marinheiro orava a seu Deus. Depois que Jonas, eu me maravilho a soberania de Deus. Depois que Jonas fala que Deus é criador dos céus e da terra, que por causa dele aquela grande tempestade estava acontecendo, ele fez tudo errado. Mas esse Deus ainda usa os erros desse homem. E agora, no versículo 14, os marinheiros clamavam ao Senhor. Você entendeu agora? Os marinheiros se converteram a esse Deus. Jonas não fez nada, fez tudo errado, mas mesmo assim Deus usou esse homem. Não é Jonas que é importante, ele não é a fonte da mensagem, ele não é nada, ele é apenas um instrumento. E isso maravilha a minha vida, ficar pensando como Deus é misericordioso, como Deus é bom. Será que eu entendo a bondade de Deus? Porque em todo momento ele estava se rebelando, dizendo: eles são maus, talvez os ninivitas não mereçam ir lá pregar. Mas olha, ele conhecia Deus e desobedecia. Ele não falava de Deus, e Deus mesmo assim usou esse homem como um instrumento, e os marinheiros se converteram. Como Deus é bom. E a palavra diz que em nenhum momento, até aqui, ele orou. Ele não orou quando ele foi para Tarsis, ele não orou quando comprou a passagem, ele não orou quando foi para o porão, ele não orou quando os marinheiros estavam orando e disse: por que você não está orando? Ora para o seu Deus. Em nenhum momento Jonas está orando. Aqui também fala que ele não orou quando foi lançado no mar. Ele não orou. Ele resolveu e aceitou. Não, vou morrer, tá bom, é por minha culpa, vou morrer. Às vezes, muitas vezes nós erramos e temos essa convicção: está tudo acabado, não tem mais jeito, então vou morrer. É por minha causa, pode me lançar no mar que tudo vai resolver. E ele foi lançado no mar. E nem assim, quando foi lançado, ele orou. Mas, talvez crendo que tudo estava terminado, mas Deus envia um grande peixe para tragar a Jonas. E agora, ali, no ventre daquele peixe, como disse o irmão Adilson, ele não morreu como ele pensava, porque se o peixe não tivesse
tragado Jonas, ele teria morrido afogado naquela tormenta, naquela tempestade no mar. Mas ele ficou lá, no ventre de um peixe, na escuridão, não morreu. Um milagre grandiosíssimo de Deus, mas porque Deus ainda preserva a vida desse homem. Mas lá, na maior das adversidades, agora, no ventre de um peixe, agora ele ora. Agora ele fala. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus. Porque agora ele aceita a disciplina, ele sabe. Orar é humilhação. Porque quando eu oro, eu reconheço que eu sou fraco, que eu sou limitado, que eu dependo de Deus. Agora, quando Jonas ora no ventre, ele entende que acabou toda a autodeterminação dele de fugir, de ir para outro lugar, de abandonar a missão. Agora ele é dependente, agora ele entende que Deus está tratando com ele. Agora ele não faz mais súplicas a Deus, mas toda a oração é linda que o irmão leu, é de gratidão pelo livramento. Agora ele se dispõe a ir e fazer a missão. E você fica perguntando, mas precisava tudo isso? Precisava chegar a esse ponto? Mas agora ele aceita essa disciplina. E graças a Deus por isso, que ele aceita essa correção. E ele ora, e ele se humilha, porque a oração é para os fracos, é o ponto de partida. Você observa que quando alguém pega uma rota errada, e ele vai de encontro em oposição àquilo que Deus quer, a primeira coisa que ele já perde é a vontade de orar. Ele vai quebrando a sua comunicação com Deus, a sua comunhão. Por isso eu falei que em nenhum momento você vê Jonas orando. Mas essa disciplina, essa correção com Jonas, traz Jonas de volta para perto de Deus. Traz Jonas de volta para a dependência de Deus. Traz Jonas para reconhecer a soberania de Deus. E ele começa a citar todos os versículos e dizer, o Senhor, a gratidão por tudo. Eu desci até os fundamentos dos montes. Ele sabe que ele está livrando ele da sepultura. Ele fala que foi Deus. Ele está no fundo do poço. Ele está no fundo do abismo, porque ele está no fundo de um ventre, lá no ventre de um peixe. Mas ele sabe que Deus é poderoso. Então, naquele momento ali, ele está orando e reconhecendo a disciplina, a correção de Deus na vida dele. E o que é que nós podemos extrair para nossas vidas? Que o Senhor não deixe o nosso coração se ensoberbecer. Que nós não sejamos como aquelas pessoas que não admitem ser corrigidas por Deus, mas que haja no nosso coração quebrantamento. Que haja nesses dias agora de retiro uma profunda mentalidade da soberania de Deus, que nós possamos estar perguntando, Senhor, eu estou na rota certa, Senhor, é essa missão que o Senhor quer que eu faça, que nós possamos reconhecer a dependência de Deus e não achar que nós não podemos ser corrigidos. Porque o caminho da restauração é a confissão, é o reconhecimento, a confissão, mas também está orando e está recebendo a correção do Senhor. Todos nós sabemos que desde o jardim do Éden, na queda dos nossos pais, o homem começou a transferir, responsabilizar os terceiros pelos seus pecados, pelos seus erros. Adão disse que foi a Eva, Caim disse que foi Abel, e assim consequentemente. E a palavra diz lá em Gênesis, morrendo, certamente morrerás. Então há uma conexão, pecado, correção. É impossível pecar e não ter punição. Por quê? Porque fere a santidade de Deus. E Deus é santo. Então, automaticamente, pecando, precisa-se de uma correção ou de um substituto. E nesse momento, ele aceita essa correção, ele se humilha, ele fala que Deus é misericordioso, ele fala,
ele se volta para Deus nesse momento e ele clama. Ele clama, não, ele agradece pelo livramento, ele reconhece o que é verdadeiramente a misericórdia de Deus em sua vida. E às vezes nós ficamos pensando, de quem mais Deus teve misericórdia? De Jonas ou dos ninivitas? Porque às vezes nós olhamos, Deus salvou aquele povo tão pecador, mais de 120 mil pessoas, mas eles não conheciam a Deus. Deus teve misericórdia deles. Mas e de Jonas? Tão grande misericórdia Deus tem para com Jonas. Com certeza, para mim, muito maior do que para os ninivitas, que não conheciam a Deus. A terceira ponto que eu quero pensar com os irmãos, depois de reconhecer o pecado, de aceitar a correção, agora o terceiro desafio de Jonas, recomeçar. A ousadia de recomeçar. Por quê, irmão? Porque muitos caem de uma forma que tropeçam no caminho, erram, e eles não querem recomeçar. Jonas não ficou se lamentando, não ficou dizendo, eu fracassei. A palavra diz aqui em capítulo 3, que veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrer. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia, assim, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. A ousadia de recomeçar. Ele está no fundo do poço, ele clama, ele ora, ele se volta para Deus, que Deus misericordioso, que Deus bondoso, que Deus que não desiste. E o peixe, Deus dá uma ordem. Como Deus usa tudo, usa peixe, usa mar, usa vento, usa trovão, usa marinheiros para exortar e lança Jonas na praia. Aí ele se dispõe. Agora ele não vai lamentar e dizer eu fracassei. Agora ele vai se dispor e ir. Quantas vezes, às vezes, nós erramos e não temos coragem, reconhecemos, aceitamos a disciplina, mas não voltamos atrás para fazer aquilo que nós deveríamos fazer. E ele se dispõe, e ele vai, e ele faz, e ele vai para Nínive. A palavra diz que Nínive precisava ser percorrida em 3 dias, só que o que mais chama a atenção é que ele percorre em 1 dia. Mesmo às vezes emburrado e contrariado, mas ele vai. Então fica a lição de recomeçar. Deus não joga na nossa cara os nossos fracassos, as nossas frustrações. Jonas, e nem eu e nem você é importante, mas Deus é importante. A prova disso é tão grande que nenhum pregador consegue 100% de aprovação. Jonas precisava de uns 3 dias para percorrer. Ele percorreu em 1 dia. Em 1 dia. A pregação de Jonas é a pior possível. Só vai ter, daqui a 40 dias, Deus vai destruir tudo. Mas Deus, para mostrar a sua soberania, trabalha no coração daquelas pessoas, para mostrar mais uma vez que por misericórdia ele usa Jonas como um instrumento, mas que todo o resultado não depende dele. É Deus que faz o resultado. É Deus que converte o coração das pessoas. Aquilo que ele deveria levar 3 dias, ele faz em 1. Aquilo que ele deveria talvez ter preparado uma mensagem de amor e ter dito alguma coisa, ele faz uma mensagem de juízo dura e as pessoas se convertem. Apenas para mostrar que tudo é Deus. Nada é você e nem eu. Tudo é a soberania de Deus. E mesmo esse Deus, com tanta misericórdia, com tanta graça, que nos usa, cheios de fracassos, de falhas, de rebeldia,
mas não desiste de nós, como não desistiu de Jonas. Que essa experiência de Jonas falou muito ao meu coração, e eu espero que tenha falado ao seu também. A omissão do seu ministério. Qual é o seu ofício? Eu sou hebreu, creio no Deus que fez os céus e a terra. Mas ele tinha desistido do seu ministério. Mas Deus não desistiu de Jonas. Deus não desiste de mim e nem de você. Porque Deus é bom, porque Deus é misericordioso, porque Deus lembra que nós somos pó. É as misericórdias do Senhor a razão de não sermos consumidos. Quando ele põe, como diz Jeremias lá em Lamentação, o rosto no pó, quando ele está no ventre, ele ora e se volta para Deus, Deus restaura a sua vida e ele volta e tenha uma segunda chance de cumprir a sua missão. Eu não sei se na minha vida ou na sua tenho pensado muito, se eu tenho pegado outra rota, se a igreja, em vez de ter ido para Nínive, está indo para Tarsis, se nós erramos a rota, se nós agimos com autodeterminação, se nossa teologia, nós estamos confessando, temos conhecimento da palavra como Jonas, mas não estamos praticando. E que nessa noite nós possamos pensar e pedir a Deus que Ele traga a nossa memória, não apenas aquilo que nos dá esperança, mas os nossos pecados, a nossa desobediência, para que nós venhamos alcançar, confessar e alcançar misericórdia, para que possamos orar e sermos restaurados pela graça e pela misericórdia de Deus. Amém? Convido nesse momento toda a igreja para que nós possamos estar orando. Se você puder ficar de pé. Pai de infinita graça e misericórdia, reconhecemos, Pai, a nossa pequenez, as nossas falhas, os nossos pecados. Sabemos que tudo é o Senhor, é por misericórdia, é por graça. Que o Senhor possa, Senhor, estar trabalhando em nossos corações. Que o Senhor possa, nesse retiro, Pai, trazer a nossa memória, Pai, a Tua palavra, mas também a obediência, o temor. Que a nossa teologia, Pai, esteja de acordo, Pai, com a nossa conduta, com a nossa prática, com a nossa vida diária. Nos traz, Pai, em obediência a Ti, Pai, que possamos, Pai, ter temor, Pai, e não fugir da Tua presença, mas dizer, eis-me aqui, Senhor, e cumprir, Senhor, a Tua missão, Pai, de uma forma como o Senhor deseja e não como nós achamos. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. E às vezes a gente se encontra nesse lugar. E é esse ponto-chave que Deus vem nos transformar. Ele tem um plano pra gente. Ele morreu na cruz, entregou seu filho para que nós tivéssemos a vida eterna. E isso é que nós podemos se apegar. A vida eterna, a salvação. Cristo morreu na cruz por nós. E esse foi um plano perfeito, que ninguém pode derrubar, ninguém pode falhar, porque os planos de Deus ninguém pode parar, pode acontecer o que for, meus irmãos. Mas acreditamos que a graça de Deus sobre as nossas vidas, ela é muito maior do que os nossos pecados, muito maior do que os nossos erros, mas para isso precisamos nos arrepender e identificar esses erros no nosso coração. Amém? A vida
Senhor, te agradecemos, Pai, por essa noite, por esse início de retiro, Pai. Venha nesses próximos dias falar ao nosso coração. Prepara o nosso coração, Pai, para as próximas palavras. Que o Senhor venha nos incomodar, Pai. Incomodar nesses dias pelo que vem, que nós temos errado, que nós temos tropeçado e que nós não temos se arrependido, Pai. Venha tocar os nossos corações. Dê uma boa noite de sono para que amanhã a gente acorde preparado para ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus.